pais super protetores criam filhos ansiosos. Porque se tudo eu resolvo, eu vou transmitindo uma mensagem, muitas vezes, de que a criança não é capaz, a gente acha que tá fazendo bem e não tá. Gostava de sair com amigos, gostava de encontrar as pessoas e vai perdendo o interesse, o gosto. Então é como se nada ao redor chamasse a atenção da pessoa. Tenente veterana Camila Moraes. Durante 7 anos foi psicóloga do Exército Brasileiro e hoje atua no Tribunal de Justiça de São Paulo. Neste episódio, ela compartilha sua vivência e nos convida a olhar para uma dor silenciosa, a depressão. Quais são os sinais de alerta? Como agir diante do sofrimento invisível? O que fazer quando até a farda parece pesar demais? Assista ao episódio e se torne um multiplicador de um tema urgente e real. E de repente as coisas que você gostava de fazer antes, você vai perdendo o interesse por isso. Uma dinâmica que eu fazia bastante também nas palestras, né? Às vezes eu pedia um voluntário e pedia para colocar um óculos ali que estava todo borrado, todo embaçado, e daí a gente vê que quando a gente coloca um óculos, né, que tá ali cheio de coisas na lente, a nossa visão ela vai distorcer. Quando a gente fala em adoecimento psíquico, a gente fala de um desequilíbrio. Eu falei, a tristeza por si só, ela não é depressão, muito pelo contrário. E a gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos, né, quando a gente fala de depressão, mas também de qualquer outro tipo, né, de transtorno mental. A gente tem que pensar que cada pessoa vivencia suas experiências de uma forma. Às vezes eu tô mais motivada, né, e daí eu posso contaminar alguém com a minha motivação, com o meu ânimo, e o contrário também. Às vezes eu tô num desânimo que não é uma desesperança, né, e eu posso ser motivado ali pela outra pessoa. Brasil na Escuta começa agora. Fala, tropa, seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta podcast. Brasil na Escuta faz parte das Soluções da Divisão. E você que é militar, que é familiar de militar, mas que também às vezes nem entende nada da área do meio militar, mas que se interessa pelos assuntos, seja bem-vindo. Aqui é um espaço voltado para saúde e desenvolvimento. A gente está com um olhar atento para a saúde mental. Vai ser muito especial o episódio de hoje. A gente conta aqui com a presença da psicóloga Camila. Ela é psicóloga clínica, ela trabalhou como psicóloga do Exército por 7 anos. Ela é veterana do Exército, é tenente R2. E atualmente ela trabalha no TJ de São Paulo. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, primeiro agradecer, né, o convite e espero contribuir de alguma forma, né, para os militares e para os civis também. Legal, com certeza você vai contribuir. Inclusive, do lado de lá, enquanto éramos militares, já estive em algumas palestras da Camila, então tenho certeza que vai ser muito legal. O assunto que a gente vai trazer aqui hoje, ele está voltado para a depressão. Algo tão sério assim que traz tanto sofrimento, né, Camila, para as pessoas. E eu lembro que você falava muito sobre isso assim, nas palestras lá no Exército, então acho que seria legal conhecer um pouco sobre o seu trabalho assim, lá no Exército atualmente, sobre a depressão. Você pode se apresentar assim brevemente em relação a isso? Tá. Então, já fui apresentada, né? Meu nome é Camila, sou psicóloga. Trabalhei no Exército por 7 anos. Atualmente estou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E daí, quando o Brasil fala de depressão ser um assunto sério, a gente sabe que, embora seja muito sério, é algo que está muito na nossa rotina, né? Todo mundo tem algum conhecido ou em algum momento já se perguntou ali por se sentir mal, por ter uma tristeza de repente um pouco mais presente no dia a dia. Será que eu estou com sintoma depressivo, né? E a gente vai poder falar um pouquinho disso também, nessa diferença, né, de uma tristeza, de conseguir diferenciar a tristeza passageira de algo que caminhe para o patológico. Então é algo grave, né, se a gente pensar na patologia em si. Mas é algo que está muito presente no dia a dia. Então, a nossa sociedade, a gente tem muitos casos, né, de depressão e outros transtornos mentais. Então, tentar falar um pouquinho disso. Muito legal. E aqui já dando um spoiler pro pessoal, que a Camila, nesse contexto das palestras, a gente vai conhecer a história dela um pouco melhor, né, durante o episódio. Ela capacitava militares todos os quartéis de São Paulo, ela com a equipe dela, né?
voltando para esse militar se tornar um multiplicador desse conhecimento, né, em relação a identificar sinais, ao enfrentamento, né, a própria ideação suicida, prevenção e a promoção da saúde. E aqui hoje, acredito que você que ficar aqui com a gente vai poder se tornar um multiplicador desse conhecimento também, para sua família, para os grupos que você convive. Então, acho que saber disso é uma coisa bem legal, assim, desse espaço. Para a gente começar do começo, né? O que é a depressão, Camila? Assim, você poderia introduzir? Então, a depressão, ela é um transtorno mental, né? Muitas pessoas se confundem, né? Que a tristeza por si só, ela já se caracteriza como depressão e, na verdade, não é. Então, quando a gente fala de depressão, a gente fala de humor deprimido, né? Mais associado a outros sintomas. Então, para um diagnóstico de depressão, a tristeza por si só, ela não é o critério, né? Mas a gente pensar numa tristeza, no humor deprimido ou irritável por mais de 2 semanas, associado a outros sintomas. Então, pensando que um paciente com transtorno depressivo, lembrando que não existe só um tipo, mas diversos, eu vou falar em linhas gerais, né? Porque a gente não... O objetivo não é dar uma aula, né, de transtornos mentais, mas pensando em linhas gerais, então, da depressão, a gente vai ter alterações como alterações no sono, então, ou vai ter uma dificuldade de dormir, por exemplo, ou uma hipersonia, então a pessoa vai ter uma necessidade muito, muito grande de dormir. Uhum. A gente tem alterações também nos hábitos alimentares, então a pessoa pode ou ter menos apetite mesmo, deixar de comer ou comer muito, né? Então a gente pode ter essa alteração também. A gente pode ter a fadiga, né? Então é um sintoma físico, a pessoa pode se sentir mais cansada, desanimada também, né, para fazer as coisas. Ela pode não ter interesse pelas coisas que ela tinha antes. Então, por exemplo, gostava de jogar bola, né? Gostava de sair com amigos, gostava de encontrar as pessoas e vai perdendo o interesse, o gosto. Então, é como se nada ao redor chamasse a atenção da pessoa, né? Fizesse sentido, trouxesse prazer. Então, esse daí, eu acho que esse é um sintoma muito, muito persistente, assim, também, muito presente na depressão, né? Pensar que de repente, as coisas que você gostava de fazer antes, elas vão perdendo, você vai perdendo o interesse por isso. Então, é como se a vida fosse perdendo um pouquinho do brilho mesmo, né? Às vezes a gente fala que a depressão é como se ela trouxesse um pouco um olhar mais cinzento sobre as coisas. Então, uma dinâmica que eu fazia bastante também nas palestras, né? Às vezes eu pedia um voluntário e pedia para colocar um óculos ali que estava todo borrado, todo embaçado. E daí a gente vê que quando a gente coloca um óculos, né, que tá ali cheio de coisas na lente, a nossa visão ela vai distorcer, né? De alguma forma a gente não vai enxergar o ambiente como ele é de fato. Mas por que isso acontece, né? Na depressão... É exatamente isso, a gente tem o ambiente ali, por mais que ele, coisas que antes a gente gostava de fazer, então, encontrar os meus amigos parece que é algo legal, se a gente tá saudável, encontrar os amigos é legal, mas se a gente tá com esse olhar, né, mais deprimido, de repente esse desinteresse de encontrar as pessoas já é um sinal bem importante, né, de alerta, já diz que algo não vai bem. Né? Então, a baixa autoestima também é muito presente, pode estar muito presente, né? Na depressão. Então, você se olhar de uma forma negativa, não conseguir se ver como uma pessoa, né, que tem qualidades, né? Todo mundo tem qualidades e defeitos, mas a gente acaba ressaltando tudo que tem de negativo, e na gente não é diferente. Então, a pessoa que está sofrendo de um transtorno depressivo, ela olha ao redor e ela vai ressaltando o que tem de negativo, né? Então, esse olhar, a gente fala mais cinzento mesmo, né? Achei muito marcante isso que você falou da lente, assim, de que a pessoa que está vivenciando, enfrentando a depressão, ela tá com uma lente distorcida, meio borrada, meio preto e branco, assim, das coisas. Então,
não é nem só metafórico isso, né? A pessoa com depressão, ela realmente perde o brilho das coisas, assim, vê mais as coisas preto e branco, as coisas mais cinzentas, acho que foi a palavra que você usou, né? Sim. E isso vai impactando muito, inclusive, nas relações, né? Porque se a gente pensar que... imagina a gente convive ali com uma pessoa e vai percebendo que, sei lá, um amigo que era presente na nossa rotina, a gente chama e não quer mais conviver. Ou que parece desanimado. Isso muitas vezes pode soar como, nossa, a pessoa tá chata. Não né? tá Então, afim de participar, não tá não tá afim. interessado. Nossa, ela não tá querendo me ver. Então, às vezes, a gente leva até pro pessoal, ou também coloca ali a pessoa como, nossa, como se ela tivesse realmente chata, né? E daí a gente tem que ter esse olhar que toda alteração comportamental importante é um sinal de alerta, né? Então, tentar pensar não como um julgamento, mas um olhar mais cuidadoso mesmo. Uma curiosidade que você estava falando, eu estava pensando, né? Desse lado que a pessoa que está com depressão, ela se afasta, né? A tendência a se afastar, se isolar e deixar de fazer coisas que ela gostava, inclusive na parte da socialização. E muitos dos grupos assim, de amigos, às vezes, pode não entender dessa forma, né? Como uma doença, mas como uma falta de interesse, falta de vontade. Quando a gente supor um grupo de amigos em que tem uma pessoa nesse grupo que está ausente, assim, deixou de estar presente em coisas que ela sempre esteve, aniversários, esses eventos mais marcantes, assim, e suspeita, até os amigos suspeitam que seja uma questão de depressão. Qual que é a sensibilidade que as pessoas podem ter, assim, em relação a quando eu estou sendo invasivo, tentando fazer com que ele esteja aqui no evento, falando, pô, você tem que estar aqui, quando eu posso estar meio que abandonando no sentido, já que ele não quer estar aqui, sabe? Como encontrar esse meio termo? Você poderia refletir alguma coisa sobre isso, assim? Eu acho que é importante a gente mostrar que a pessoa é importante, né? Mas também eu acho que forçar, às vezes, é ruim. Mas... quando a gente tem um grupo ali, né, e nesse grupo uma pessoa se apresenta de forma ali mais deprimida e começa a se isolar mais, eu acho que é importante a gente pensar quem é mais próximo a ela, né, para fazer essa abordagem, para tentar... Os amigos, o amigo que tiver o maior vínculo. A pessoa que tiver um vínculo, né, mais próximo, e se não tiver ninguém... Essa pessoa se relaciona, né? Namora, é casado. Então, com quem ela vive? Tentar também, de repente, você percebeu, mas não consegue chegar nessa pessoa, né? Para sensibilizar, para entender se está acontecendo alguma coisa. Tentar acessar pela pessoa que tem mais vínculo, né? Então, se não é você, que seja a pessoa que tá ali no dia a dia. Sim. Né? Porque eu tô pensando que, às vezes, nesse grupo de amigos ou de amigas, né? E aí as pessoas mandam mensagem chamando a pessoa para sair, liga, mas a pessoa não atende, as mensagens não são respondidas. E aí me dá essa dúvida, assim, e agora? Sabe, parar de falar com a pessoa até que um momento a pessoa venha responder, dar algum sinal, alguma abertura, ou qual que é o próximo passo? Não estou conseguindo contato, né? Você trouxe já... Eu acho que é isso, é tentar acessar a pessoa que está mais próxima, né? E às vezes nem quem está muito próximo consegue entender que aquilo, né, que esse isolamento, que esse desânimo, que essas alterações comportamentais como um todo, seja de alimentação, de sono, o desânimo, né, a fadiga, são questões que dizem do adoecimento psíquico, né? Então, acho... O que seria o adoecimento psíquico? Só para caso alguém ficou confuso com o termo, assim. Quando a gente fala em adoecimento psíquico, a gente fala de um desequilíbrio, né? Então, como eu falei, a tristeza por si só, ela não é depressão. Muito pelo contrário. Então, todo mundo tem sentimentos que a gente chama de sentimentos negativos, né? Então, tristeza, inclusive o desânimo, né? Raiva, enfim, qualquer, né, sentimento humano, mas algo que seja persistente. Então, quando a gente fala de adoecimento psíquico, é porque entrou num desequilíbrio mesmo, porque esse sintoma, né, esse humor,
ele tá alterado de uma forma muito presente no dia a dia. Tipo, então, recorrente, assim. Recorrente. Então eu me senti triste, tá tudo bem. Eu me senti triste, mas em algum momento, né, isso vai passar, ou eu tô desanimada porque alguma coisa aconteceu. Eu tive um resultado ruim no trabalho, ou eu planejei algo e não deu certo, mas isso tende a ser passageiro, né? Mas quando é algo persistente, que de fato começa a trazer prejuízo para minha rotina, no meu trabalho, nas minhas relações, então o adoecimento psíquico, ele tem muito essa característica de, assim, ele começa a trazer prejuízo, assim, além da sensação dos sentimentos, né, negativos que a gente tem, que são mais persistentes, começa a trazer mesmo um prejuízo no nosso dia a dia. Não é algo tão passageiro, é algo que, né, que fica ali mais persistente, que me atrapalha nas minhas relações. Eu acho que você trouxe já muita coisa, né? Esses sinais são muito importantes que você trouxe, acho que destacar isso. Você trouxe vários sinais aqui que as pessoas, caso escutando, lembraram de alguém, ou às vezes até em si mesmo, né? Essa questão da analogia do entretenimento, não tenho mais prazer por coisas que antes eu tinha, e vários outros sinais que a Camila trouxe. Eu acho que já pode ser, a gente já está construindo sinais de alerta para a pessoa ficar atenta nela e nos outros, né? E nessa parte do grupo de amigos, me veio aqui para falar, eu estava pensando assim, né, que é muito complicado quando a gente ultrapassa os limites das outras pessoas também, né? Assim, a gente quer ajudar, a gente quer tá com um amigo próximo e muitas vezes a gente nem sabe como fazer, porque as pessoas percebem também quando a pessoa não está bem, né? Às vezes no começo não, mas em algum momento as pessoas mais próximas, os amigos mais próximos vão perceber. E aí o que fazer em relação a isso? Às vezes não fazer, ou fazer as coisas que dão, né? Desses exemplos que a Camila trouxe, de falar com a família, de tentar o contato, de validar, mostrar a presença, ó, pô, eu gosto muito de você, se você não estiver passando por uma fase legal, e entenda que eu tô aqui, se você não tiver com vontade de falar agora tá tudo bem, mas evitar aquele contato de ultrapassar limites, né? Aquele contato invasivo de tipo, pô, a pessoa não tá aberta a falar e a gente fica tentando chacoalhar ela assim para falar alguma coisa, sabe? Me veio a... Quando a gente fala, né, de prestar apoio para as pessoas que estão em adoecimento psíquico, seja depressão ou outras coisas, né, que a gente perceba. A primeira coisa, né, que a gente fala é acolher, então tá disponível para ouvir essa pessoa. E muitas vezes a gente não sabe o que dizer. E daí, quando a gente não sabe o que dizer, a gente... melhor não dizer nada, né? Dizer que a gente está ali com aquela pessoa, que a gente está à disposição, que ela não está sozinha, né? E que a gente está ali para ajudar. E muitas vezes o que a gente pode dizer é justamente o que a gente está sentindo. Olha, eu não sei exatamente o que fazer, mas você não está sozinha. A gente pode pensar juntos, né? Vamos tentar construir algo, vamos tentar pensar numa solução. Ainda que a solução seja, vamos procurar um profissional de saúde, né? Para te acompanhar, para te atender. Porque, às vezes, a gente não tem respostas nem para as nossas questões, nem para os nossos problemas. Então, a gente não é mágico, né? O psicólogo também não é. E nas palestras, né, que eu fazia no Exército, eu falava muito disso, que a escuta, o acolhimento não são restritos ao psicólogo, muito pelo contrário. Né? Que todo mundo tem a capacidade de acolher, de ouvir... e a gente tem que tomar muito cuidado com julgamentos, né? Quando a gente fala de depressão, mas também de qualquer outro tipo, né, de transtorno mental, de adoecimento, a gente tem que pensar que cada pessoa vivencia suas experiências de uma forma, né? Então... Isso é muito importante falar. Enquanto eu estou usando aqui meu óculos, né, meus óculos com uma determinada lente, você... pode estar usando um óculos escuro, né? Então, o ambiente vai ser visto de uma forma diferente. E, às vezes, quando uma pessoa chega para compartilhar uma experiência, um sofrimento, é muito comum que o outro queira
que aquela pessoa que está compartilhando, ela passe a enxergar como, né, como ele está enxergando. E muitas vezes isso não é possível, porque a gente tem nossas próprias percepções, né? A gente tem nossa forma de olhar para as coisas, de perceber, enfim, de vivenciar. Cada pessoa vai vivenciar as experiências de um jeito. Às vezes eu estou usando um óculos com lente rosa e você é azul. E não adianta você falar que está tudo azul, porque eu estou vendo rosa. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse cuidado na hora do acolhimento, porque o julgamento ele vem muito disso. A gente julga a partir daquilo das nossas experiências, das nossas vivências. Só que cada um tem as suas experiências, né? As suas percepções. Então, isso precisa ser respeitado. Quando a gente fala de depressão, é importante a gente pensar que a pessoa está em um quadro de adoecimento e que por mais que... tem muitas pessoas que falam, mas a vida do fulano parece tão perfeita, né? Como que adoeceu? Parece que tem tudo, né? Mas é algo, muitas vezes, fatores internos ali que não é uma pessoa leiga que vai dar conta, né? Eu acho que o que a gente tem que se ater em conseguir ajudar a pessoa a procurar o atendimento, um profissional que possa acolher a demanda dela da forma, né, pensando que é uma questão de saúde, que é uma questão de adoecimento, né? Então, o julgamento a gente tenta julgar, todo mundo julga, mas a gente não precisa falar, a gente não precisa expor aquilo ali. Às vezes você está pensando, nossa, mas eu acho que isso é pequeno. Para você é pequeno, para outra pessoa pode não ser. Então, a gente precisa respeitar o espaço, as percepções da outra pessoa. Senão, a gente acaba criando um distanciamento, né? E daí a gente afasta aquela pessoa que procurou, né? Às vezes, para falar algo que está causando um sofrimento, a gente acaba distanciando. Muito legal. E disso que você falou, até da singularidade, eu estava até pensando, até numa família, irmãos gêmeos, né? Tem pesquisas que mostram isso, né? Irmãos gêmeos cresceram nas mesmas condições, nas mesmas realidades e enfrentam as coisas de forma diferente. Então, isso mostra como somos diferentes, né? Então, a gente percebe, às vezes, pessoas que falam sobre o assunto, às vezes até pessoas bem intencionadas, querendo ajudar outras pessoas, às vezes em rede social e tudo, que falam com base na experiência delas, de como foi com elas, né? Assim, eu vivi dessa forma, eu enfrentei a depressão assim, então faz isso e aquilo, que você vai enfrentar também. Isso pode, mesmo que seja bem intencionado, isso pode causar falsas expectativas, ou causar isso não pode não ser efetivo, né, pelo que você está falando. Sim, eu acho que a gente pode compartilhar nossas experiências, né? Não é que não pode ser compartilhado, mas é ter o cuidado de falar, olha, comigo foi assim, eu vivi dessa forma, né? Vamos ver se você vai responder dessa forma, vamos tentar, né? Vamos por esse caminho também, né? Para quem cozinha, né? Eu gosto de cozinhar. Então, assim, quando eu vou fazer um bolo, às vezes eu uso a mesma receita, os mesmos ingredientes e não sai igual, né? Então, às vezes é um fator ali que mudou, sei lá, o fogo, o forno não estava tão legal. Às vezes eu não consigo nem identificar o fator, mas não sai igual. Às vezes tudo, né, você mediu com a mesma xícara. Então, assim, nem isso, né, a gente pensar nem numa receita que é tudo medido exatamente, né? Imagina quando a gente fala de pessoas que têm vivências, que têm percepções, que é tudo diferente, né? Então, não é uma receita de bolo e nem a receita de bolo é tão exata, né? Então, gostei disso. Então, isso também pode ser alterado, né? Então, quando a gente fala de pessoas, cada mente é um universo, né? Não tem como a gente dar uma receitinha para todo mundo seguir igual. A receita que a gente dá procure um profissional de saúde, né? Se isso for além, né? Se realmente for um quadro de adoecimento, a gente precisa de profissionais, né? A gente fala que é multiprofissional também, né? Uma equipe multidisciplinar. Não dá também para... muitas vezes não é só o psicólogo, né? Não é só o psiquiatra. Então, a gente precisa ali de uma rede de apoio, né? Não excluindo as pessoas que estão mais próximas
né, aquele indivíduo que está em adoecimento, né? Sempre o amigo, a família são essenciais, independente da rede que a gente tenha de profissionais, né? É importante ter pessoas que a gente tem vínculo, que tem afeto, né? Que tem coisas que o profissional não vai conseguir entregar, a medicação não vai entregar. São coisas das relações mesmo, né? O quanto é importante a gente ter vínculo, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa do outro, né? Da interação. Na depressão, assim como existem essas formas diferentes que as pessoas lidam com isso, existem também formas diferentes de depressão? Você acha que seria legal falar assim de algumas delas? Ou algo sobre isso, que não existe só uma forma? E quais seriam? Nossa, tem muitos tipos, assim, de depressão. Ou se você pudesse comparar duas formas diferentes, assim, para trazer... A gente tem o transtorno, por exemplo, né? Vou dar alguns aqui que eu lembrar. Transtorno depressivo maior, por exemplo, né? Que a gente tem aí o humor deprimido associado a mais, pelo menos, 5 sintomas. Que foi... Um desses que eu já falei. A gente tem a distimia, que seria um transtorno depressivo, que ele é mais brando, mas mais persistente. Ele é crônico. Então, a gente dá o diagnóstico a partir de 2 anos de sintoma. Então, a gente tem humor deprimido, a maior parte, né, do dia presente ali em 2 anos, associado a 2 sintomas, a mais 2 sintomas. Então, se a gente pensar, né, que no transtorno depressivo maior a gente precisa, né, para dar o diagnóstico, mais 5 sintomas. Então, a distimia ele é um quadro mais leve, mas mais persistente, porque pelo menos 2 anos. Quando a gente fala de criança e adolescente, pelo menos 1 ano, né? Lembrando que criança e adolescente também tem depressão, né? Sofre de depressão. Então, os mesmos sintomas que a gente falou, né? Para ficar atento em adultos, a gente precisa ficar atento também nas crianças e adolescentes, né? Eles também adoecem, né? A gente está num momento que é propício, né? Para isso, então, ficar atento. Só que o humor mais deprimido, em criança e adolescente, na verdade, ele aparece como um humor mais irritável ali. Então, existe um pouquinho de diferença, mas os outros sintomas a mesma coisa. Essas alterações comportamentais mais importantes que vão trazer prejuízo ali na rotina, no desempenho escolar, né? Acho importante você ter falado da criança e do adolescente, porque às vezes a gente escuta, assim, o adolescente, ele tem muito essa questão hormonal, né? Então, às vezes, isso pode até confundir e famílias acabar passando batido em relação à depressão, né? De pensar assim, só a puberdade, ele tá assim, mas é só uma fase, é a idade que ele tá. Enquanto que você falou que a depressão, ela também pode afetar a criança e o adolescente. Existe uma predisposição, assim, à depressão? Assim, por exemplo, se o pai ele teve depressão ou a família já teve depressão, isso já é uma preocupação com os filhos? Ou uma atenção maior? Ou não necessariamente, assim? Falando em causas de depressão, né, sabe-se que é multifatorial. Então, tem a questão genética, sim, mas também tem o fator ambiental. Então, para além daquele indivíduo já ter uma predisposição, né, se ele tem ali na família, tem a questão também ambiental. Se no ambiente tem pessoas com depressão, ele é criado no ambiente, né, em que já se tem esse cuidado de um cuidador ali mais deprimido, também já é mais um fator de risco, sim. Já um ambiente que já tem pouco, assim, pouca relação com lazer, com prazer, com essas coisas assim? Também, mas o jeito, né, da dinâmica familiar mesmo. Né, da dinâmica. Sim. Aí você falou uma coisa que eu acho importante pensar, né, do adolescente, então, ele é mais rebelde, mas um fator que eu acho que é importante a gente pensar é que na adolescência, às vezes na transição, né, da infância para a adolescência, a gente tem uma mudança de gostos, né, de preferências do que eu gosto, do que não gosto, então, de repente, gostava mais de ficar em casa brincando, de brincar com amiguinhos, a gente vai mudar o gosto, obviamente. Então, vai ter outros interesses. Mas
a mudança de interesse, não deixar de ter interesse e se isolar. Então, o adolescente que se isola, que perde o interesse pelas coisas, é um sinal ali de alerta, né? Que daí a gente já tá falando de repente, um sinal aí para um humor mais deprimido, um isolamento. E nesses sinais de alerta com criança e adolescente, ao identificar esses sinais, já é um momento de procurar um encaminhamento, assim, um profissional, uma avaliação, na sua opinião? Olha, se tiver presente realmente os sintomas que tragam prejuízo e que são persistentes, sim. E você também você trabalha no TJ e tudo, mas você também está aberta para esses atendimentos? Você faz atendimento particular? Sim, eu tenho... Minha especialização é na parte de infância e adolescência. Ah, legal. Então já é bom saber aqui, caso você que está assistindo. A Camila não gosta de se divulgar aqui, mas gostaria de deixar essa indicação aqui. Vai ter o contato dela também na descrição, né? E continuando, eu acho que... O que você acha de falar, assim, um pouco... Me deu algumas dúvidas em relação... A gente falar antes da depressão enquanto diagnóstico, mas desse assunto depressivo, desses sintomas que a gente está falando, né? Como que a gente diferencia, assim, por exemplo, o que é a desesperança? Eu já ouvi até você falar da desesperança como algo perigoso, entre aspas, né? E o desânimo, né? Qual que é a diferença entre a desesperança e o desânimo? E acho que é isso. Tá. Olha, eu acho que quando a gente fala de desesperança, é como se tivesse perdido o sentido ali, né? A crença de que terão... de que aquele problema ou uma situação, enfim, ela pode ser resolvida, pode passar, que é algo passageiro. Quando a gente está enfrentando uma situação, problema, a gente automaticamente já pensa, eu estou passando por uma situação, é algo quase instintivo mesmo. Eu estou passando porque existe uma crença de que isso vai passar, de que vai melhorar. Então, isso já diz de uma esperança. A desesperança, né, você perder... É o contrário, é você não ter esperança, né? É algo que é mais profundo. O desânimo, ele costuma ser... Todo mundo costuma sentir em algum momento, mas é algo mais passageiro, né? Mas o Cortella, né, que é um filósofo, né, que todo mundo deve conhecer. A gente conhece. Às vezes eu gostava de passar um vídeo, né, que ele falava assim, que a gente tem que ter esperança do verbo esperançar, né, que é ir atrás, que é realmente buscar aquilo que a gente almeja. E eu acho que a esperança, existe um movimento, né? Eu acho que a desesperança é justamente o contrário, é você perder esse movimento de ir em busca daquilo que você acredita, que você almeja. Então, esse é um sinal importante também, né, do adoecimento psíquico, é a gente perder essa ação de ir em busca daquilo que a gente quer, né? É perder esse esperançar, né? Que perdeu daí, o sentido, né? Perdeu o sentido, que daí o Cortella fala que não é esperar, né? Não é assim, eu espero que dê certo. Esperança né, eu acredito nisso, então eu vou em busca disso. Então, essa energia para a vida mesmo, de buscar coisas que a gente quer, que a gente acredita que sejam importantes, que a gente pode, né? Uma energia de vida mesmo. E o contrário, a gente já fala que é uma energia... Né, de que, assim, algo se perdeu ali da vida mesmo. Né? Talvez esse seja o mais importante, né? A gente não perder a esperança. E a gente buscar que as pessoas do nosso lado também não percam, né? Às vezes a gente sozinho pode ser que perca. E às vezes a forma que a gente recebe afeto das outras pessoas nos faz ter esperança. Às vezes a esperança está no outro, né? Em alguma fala, algum apoio que a gente recebeu, Então, a importância das palavras que a gente usa nas nossas relações, né? Da forma que a gente se afeta um com o outro, assim. Eu acho que a gente sempre pode motivar e ser motivado, né? E é uma troca. Às vezes eu tô mais motivada,
né? E daí eu posso contaminar alguém com a minha motivação, com o meu ânimo. E o contrário também. Às vezes eu tô num desânimo que não é uma desesperança, né? E eu posso ser motivado ali pela outra pessoa. Quando a gente fala da desesperança, eu acho que é algo que caminha mais pro patológico mesmo, assim, né? Que a gente já... É um sinal de alerta. Normalmente a desesperança não tá sozinha, né? Ela já vem associada a outros fatores aí que a gente falou, por exemplo, desses sintomas mais depressivos, né? Enfim. Então, é importante a gente tentar identificar a desesperança, né, na outra pessoa ou na gente mesmo, assim. E quando a gente não identifica, a gente já passando um pouco para outra etapa, né? Assim, você falou bastante dos sinais e tudo em relação a isso. E vamos supor que, assim, às vezes a pessoa já tem um estilo mais fechado, assim, enfim, por algum motivo a gente não identifica esses sinais a tempo, né? Quais são os riscos de não identificar esses sinais e o tempo ir passando, assim, em relação à depressão? Quais são as consequências, assim, de não identificar esses sinais e não ter nenhum tipo de acolhimento? É importante a gente pensar que da mesma forma que o corpo adoece e as doenças elas caminham, né? Elas vão aumentando, então tem uma progressão. A questão de adoecimento também, né? Então, muitas vezes, se a gente não cuida de algo que já está ali, isso pode se agravar. Então, mesmo a mesma situação, eu tô com um problema, sei lá, físico mesmo, sei lá, no coração, e eu não cuidar disso, né? Então, às vezes, eu preciso tomar uma medicação e eu não tomo, ou eu preciso fazer uma atividade física e não faço, então tá faltando cuidado em relação a isso. E isso pode agravar. A questão de saúde mental é a mesma coisa do adoecimento, né? O que acontece muitas vezes a gente acaba não olhando para isso porque a gente tem os estigmas, né? Então, mas será que é mesmo? Será que não vai passar? Será que eu preciso... Será que... será que eu tô fraco? Será que eu tô fraco? Sou fraco. Não sai nenhum exame, né? Então, fisicamente, parece que tá tudo bem, né? Eu tô inteiro, meus exames estão ok. Então, a gente, às vezes, não dá... não olha para isso com o cuidado que deveria. Isso pode ser agravado. Então, né, pensando aí na desesperança, eu acho que já é um sinal bem importante. Então, não só de desesperança, mas pensando na depressão, a gente tem sintomas como ideação suicida também, né? Comportamento suicida, que a gente fala, né? Em quadros depressivos. A gente pode caminhar para um suicídio, né? É um risco. Então, uma pessoa que perde a esperança, então, qual é o caminho, né? Se eu acredito que nada mais vai melhorar, que o que eu estou passando não tem solução, e associado a outras coisas, né? A gente fala que o suicídio é multifatorial também. Então, associado a outras coisas, a gente acaba também tendo um risco maior, né? Então, o suicídio pode ser um sintoma da depressão? De alguma forma, assim. O comportamento suicida de uma forma geral, né? Então, eu pensar na morte como uma possibilidade, que já diz também, muitas vezes, da desesperança, né? Tem muitos sintomas que eles caminham juntos, assim. Por que eu penso no suicídio? Porque, de repente, eu já perdi a esperança, né? De que aquela dor, de que aquela situação que eu tô vivendo, ela tenha saída, né? Então, o suicídio, ele pode... Acho que... em média, 60% dos casos de suicídio, eles estão ligados à depressão. Caramba. Né? A gente fala quase 100% a quadros de adoecimento psíquico, né? Algum transtorno mental. A Organização Mundial de Saúde fala que quase 100% dos casos, então, por volta aí de 98%. E a depressão é, assim, mais da metade, por volta de 60%. Né? São estatísticas... de que a depressão é realmente, não sei se a causa, mas presente realmente em pessoas que chegam ao suicídio. Quais são aqueles, você usa umas palavras com D, né, os Ds, para um alerta da ideação suicida? Tá, é o desespero, desamparo e desesperança.
né? Então, eu me sinto... A desesperança é algo que está muito ligado, né, ao comportamento suicida, a pensar na morte como uma possibilidade, já que eu acho que, né, eu não tenho mais esperança nessa vida de que as coisas vão ser melhor. O desamparo, porque muitas vezes essa pessoa se sente sozinha, né? E quando fala do desespero, eu acho que é uma junção disso também, né? É muitas vezes difícil lidar com a dor, né? Desse desamparo, dessa desesperança, dessa falta de crença de que o que eu tô sentindo, né? Essa dor, essa sensação tão ruim, esse monte de sentimentos negativos vai passar. Né? Então, acaba tendo esses 3D juntos sendo um fator de risco bem importante assim, para o suicídio. Esse desamparo que você traz, a solidão, né? A pessoa está sozinha. Isso hoje em dia, trazendo para as questões que a gente vive hoje, é muito complicado, né? Porque muitas pessoas podem acabar ficando sozinhas por conta do excesso até do uso da tecnologia, da IA, das telas, assim. E por um tempo elas não estão sozinhas, porque estão criando uma relação até com IA. Existem relações assim criadas com IA. Mas em algum momento essa relação ela pode acabar, né? A IA pode não existir, diversas variáveis podem acontecer. Isso, você tem alguma coisa a falar sobre isso, sobre a consequência disso de uma forma excessiva? Até para aquelas informações que você trouxe de criança e adolescente, de depressão, assim, a criança, ela já, diferente das gerações passadas, né? Ela já cresce dependendo do ambiente dela também, mas a tendência é que ela já cresça tendo muito contato com as telas, com as redes sociais. E qual a consequência disso nesse assunto da depressão? Existe? Pensando que nós somos seres sociais, né? Como eu disse, a gente precisa da relação, da interação com o outro. Eu acho que a gente tem caminhado para um distanciamento maior, sim. Né? A gente vê bastante estudos, assim, falando que, às vezes, no próprio ambiente familiar, né? As pessoas ficam cada uma, assim, no seu mundo, que o seu mundo virou o celular, né? Nosso mundo. Da gente estar muito ligado, realmente, às telas, né? São estímulos que são prazerosos, né? Acho que já foi até falado disso aqui, né? Que a gente tem aí liberação de dopamina quando a gente está ali vendo um monte de conteúdo nas redes sociais. Isso é um estímulo prazeroso, então a gente fica uma dependência mesmo que a gente cria. E daí a gente acaba dando, às vezes, menos atenção para as pessoas de forma geral, né? Muitas vezes a gente sai com amigos e tem um outro, né? Ou a maioria acaba se destacando por ficar muito no celular, sim, né? A gente tem, às vezes, a gente tá aqui, né? Relacionamento também de casal, assim, famílias, né? Às vezes eu já reparei, assim, acho que eu mesmo já fiz isso também, mas eu já reparei de você estar numa mesa, assim, com uma família inteira, cada um com o celular na mão. É uma coisa, acho que até normal da gente ver hoje em dia, né? A gente normaliza, mas não é normal, né? É verdade. Porque não deveria ser assim, né? É importante essa relação, né? A gente fortalece os vínculos ali no diálogo, nas trocas, né? Mas pensando que a sociedade tem caminhado muito para isso. Se a gente for ver muitos cursos, né? Às vezes é difícil achar uma pós-graduação que seja presencial, né? Então, a gente está facilitando, né? Sim. Home office. Então, depois da pandemia, eu acho que isso agravou bastante também, né? A gente, por um lado, facilita muito, mas, por outro, a gente se distancia também, né? E daí, quando a gente fala, né, da importância de estar ali com o outro, eu costumava falar disso nas palestras também, né? Principalmente com recruta, que é o pessoal mais jovem, porque, assim, quando a gente é jovem, a gente tem essa esperança, assim, né, essa pretensão, na verdade, de não depender de ninguém, né? Então, falar, eu quero crescer para não depender mais de ninguém. Daí, a gente vê, né, vários teóricos da psicologia vão falar que a gente
né, vai alcançar a nossa independência em partes, porque a gente é dependente do outro. Se a gente vê pessoas isoladas, elas, assim, claramente vão apresentar sintomas, porque a gente precisa da interação. Então, a gente nunca vai ser independente de forma geral. A gente pode alcançar independência financeira, mas a gente precisa das relações, né? Somos seres sociais, né? A gente precisa do contato, da interação, né? E daí eu acho que isso se perde um pouco nesse momento, assim. Mas eu acho que as reflexões em relação a isso, elas são importantes, porque a gente vai se policiando também à medida que a gente vai entendendo da importância disso, né? Então, eu acho que num primeiro momento a gente... né, cede ali ao desejo de pegar o celular, mas em outro a gente, pera, realmente, estou pegando muito no celular. Criar alguma estratégia ali para, né? Ou então um amigo puxa, né, chama a atenção, falou, né, olha aqui, vamos conversar. E daí a gente, refletindo sobre isso, eu acho que a gente consegue mudar o comportamento. É importante a gente lançar a luz mesmo sobre as questões para que a gente consiga ter uma alteração, né, para a gente consiga adequar o nosso comportamento. Para que não chegue nesse nível da tecnologia trazer esse distanciamento que você trouxe e poder até contribuir com esse desamparo que a gente vê, né, que você destacou na depressão. Porque por um lado a gente distancia, mas por outro a gente tem a possibilidade de falar com as pessoas, né, que a gente não vê todo dia, a gente consegue mandar uma mensagem, se fazer presente, às vezes mesmo distantes, né? Sim, tem esse lado saudável, né? Essa parte. Tem as duas coisas, mas acho que mais quando a gente pensa né, quando tá todo mundo junto, ainda assim a gente não conseguir dar atenção para as pessoas e ficar muito no aparelho ali, né? Você já falou de palestra, de recruta, e acho que seria legal você contar um pouco da sua experiência no Exército, assim... O que você sentia vontade de falar mesmo, mas... Curiosidade, o que você fazia, como foi... Acho que você poderia contar um pouco? Sim. Quando eu entrei, né? Eu entrei junto com uma outra tenente, que é a Juliana, e daí a gente foi para a seção de assistência social e não tinha psicólogo ainda lá. Nós somos as primeiras, né? Tinha assistente social, só ainda não tinham psicólogas. E daí, quando a gente entrou, foi dada a demanda da gente trabalhar com prevenção ao suicídio. Num primeiro momento, a gente fazia palestra em todos os quartéis de São Paulo, né? E, assim, a gente se desdobrava para conseguir atender todos os quartéis e tiros de guerra, né? Muita gente, né? Muita gente. Acho que quartéis eram 56 em São Paulo e tiros de guerra por volta de 70, um pouquinho mais. E daí, a gente falava mais, assim, de prevenção ao suicídio. E daí a gente foi refletindo que, além de falar de prevenção ao suicídio, acho que o mais importante é a gente falar de promoção à saúde mental, a gente falar de sinais de alerta, porque... a gente levava a informação para quem estava ali, mas também para que as pessoas, né, que participassem das palestras também levassem um olhar mais atento para os familiares, né, para as pessoas que convivem, que eles, né, estivessem convivendo. E daí depois a gente teve uma outra estratégia que já que, né, éramos só duas para cuidar do estado de São Paulo, a gente capacitou em todos os quartéis o que a gente chamava de multiplicadores, ainda tem, a Juliana continua lá na sessão. Então, a gente capacitava os multiplicadores para que eles tivessem um olhar mais atento aos militares, né, de todos os quartéis, e a gente fazia capacitações, encontros ali com eles, né? E também a gente tinha um grupo, ainda existe o grupo, eu que saí, porque eu saí do Exército, mas daí existia esse grupo para tratar de dúvidas, né? A gente tinha todos os multiplicadores no mesmo... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E daí, quando eles tinham alguma questão, né, mais pontual, daí eles chamavam a gente conversava diretamente com os multiplicadores. Então, a gente dava um apoio, né? Mas a gente replicava, a gente passava o conteúdo e eles replicavam nos quartéis,
né? E daí a gente conseguiu aumentar bastante a promoção de informação, que era, assim, o que a gente acreditava se a gente conseguir levar a informação para que todo mundo entenda, né, desconstrua, né, os estigmas em relação ao adoecimento psíquico e pense... e tenha um olhar mais cuidadoso, entendendo quais são os fatores de risco, sinais de alerta, então a gente, né, é meio caminho andado, a gente já vai ter conseguido bastante coisa. Então, essa era, assim, basicamente o nosso trabalho, assim, de capacitar, um trabalho de atender, muito importante. E de encaminhar também. Até porque no trabalho armado, o risco, né, a facilidade do comportamento suicida se torna maior, né? Assim, e quais ocorrências, assim, você achei muito interessante isso de vocês, né, participarem de muitas palestras e muitos dessas capacitações em muitos quartéis. Acho que se a gente pegar só o CMSE sem contar o tiro de guerra, é tipo 20 mil militares, assim. Se for pensar ainda com tiro de guerra, né, que são 70 e poucos, então nessa sua vivência, você percebeu, assim, relato das pessoas dos quartéis, dos próprios participantes das palestras ou de quem conduzia, dos multiplicadores, né? Te chamou atenção alguma coisa? Não necessariamente só da depressão, mas em relação aos jovens, em relação à formação militar, ou a questão o exército ser um extrato da sociedade, né? Então, não é uma coisa só que acontece no exército, mas que acontece em todas as instituições. Alguma coisa te gerou reflexão em relação às ocorrências? Acho que o que a gente era muito chamado, assim, para conversar, eu acho que mais do que um atendimento, mas assim, às vezes os multiplicadores chamavam a gente, tenente, a gente não pode mais apertar, porque eles não aguentam. Nossa, na minha época não era assim, né? Acho que eles estão muito frágeis. Então, a gente ouvia bastante isso, assim, de falar que essa geração é uma geração mais frágil. E daí... por outro lado, assim, é como se a gente colocasse, né, essa responsabilidade, ou, nossa, olha como os jovens estão, né, olha como eles estão agora. Mas pensar que a sociedade como um todo mudou, né, e, na verdade, isso é reflexo das mudanças que a gente teve, Sim, né? vai além do próprio jovem, né? Inclusive o jovem foi educado pelos mais velhos. Por quem, né? Aí teve até... Uma vez eu tava conversando com um coronel, né, mais antigo, agora ele já tá até na reserva. Daí ele falou assim, nossa, Camila, na minha época de... cadete, o meu pai, uma vez ele foi me levar na escola, né, na AMAN, e... depois de um final de semana, e daí ele me deu um beijo no rosto e eu fui, assim, muito zoado depois, né, muito zoado. Isso era inaceitável, né, como que um homem dando um beijo em outro homem, né, não tinha nessa sensibilidade de pensar que era pai e filho, né, hoje não, a gente já tem uma aproximação, né, amigos se abraçam, se beijam e tá tudo certo. Sim, que bom. Né? E que bom, então, assim, essa fragilidade, por um lado, né, que é trazida, assim, eu acho que também acho que existe uma sensibilidade maior também, até em relação a aceitar que a gente adoece, né? Porque essa coisa, assim, a visão, assim, militar, eu acho que também masculina, né, machista, muitas vezes é que, assim, o homem não adoece, o homem é forte, né, e o que se espera do homem? Se espera tudo de bom, né, ele é, assim, uma figura ilustre, forte, né, Superman. imbatível, o Superman. E daí, não, né, a gente conseguiu desconstruir muito e acho que tem uma sensibilidade maior mesmo. Acho que quando a gente fala disso como problemático, talvez seria a questão do imediatismo, que eu acho que
a tecnologia trouxe um pouco disso, né? Da gente pensar que é tudo tão rápido, né? Imagina, hoje a gente pode colocar algum tema no chat GPT e a gente vai receber ali, a gente coloca o tema e recebe um monte de informação. Na minha época de escola, a gente tinha que ir à biblioteca, ler livro, fazer grupos. Então, assim, a sociedade mudou como um todo. E eu acho que a gente responde, o jovem responde isso como um imediatismo, né? Eu tava lembrando esses dias também, locadora. Na minha época tinha locadora. É muito doido isso, porque eu ia também bastante. Adorava. Saía um filme saía do cinema, né? Você não foi ao cinema, aí você ficava esperando o filme sair na locadora. Às vezes você ia alugar aquela, né? Era um evento, DVD, né? Você tinha que colocar um nome na fila de espera, né? Agora não, é tudo muito rápido. Você quer assistir qualquer coisa, né? Se você não quisesse comprar o pirata, né? Que tinha os DVDs piratas em banquinhas, você tinha que esperar lá na locadora por dias, semanas, né? Até você conseguir assistir o filme que você queria. Então, eu acho que isso fazia com que a gente desenvolvesse mais recurso interno para, né, não é tudo do meu jeito, não é tudo na hora. E eu acho que agora a gente está num outro momento e a gente tem que ir corrigindo, né? Como eu disse, eu acho que se adaptando também. E a gente pensar sobre isso faz a gente ir tentando pensar o que a gente tem que fazer, para mudar, né? Às vezes é na própria criação ali, né? Dos filhos, eu acho que os pais às vezes têm um pouco de dificuldade também de fazer com que as crianças esperem ou dizer não. Né? Às vezes os pais acabam dando também muita autonomia para a criança e isso é ruim. Às vezes acha que é bom, mas você dar o poder de escolha para uma criança é negativo, né? Se para o adulto é ruim escolher, ter que tomar decisões, para a criança também. E às vezes os pais têm medo, né? De dizer não, de fazer esperar, de contrariar. Então, acho que para cada momento da vida, né? A gente tem questões. Então, na infância a gente tem que ter frustração também, óbvio que dentro ali do que uma criança é capaz de superar, o adolescente é a mesma coisa, porque na fase adulta muitas coisas, a maioria a gente não escolhe o que a gente vai enfrentar, né? Tem muita coisa que vem e a gente precisa enfrentar. E eu acho que no quartel tinha um pouco disso também, né? Às vezes o jovem chega ali meio que sem recursos, sem habilidade para lidar com a adversidade, porque será que ele foi muito poupado? Às vezes sim, né? Eu acho que muitas vezes sim. Às vezes poupar demais. Tudo acontece na família, mas tem o mundo lá fora, né? E tinham jovens que eu lembro que o grande problema é como que eu vou dormir fora de casa? Eu nunca dormi longe da minha mãe, né? Às vezes com 19 anos. O ano inteiro tendo que lidar com isso, né? Quase todos os dias do ano, provavelmente, tendo que lidar com isso. Então acho que é um choque também quando se depara com situações muito diferentes de tudo que já viveu. Então, a criança ela vai se frustrar, às vezes, por não ganhar o que, sei lá, não ganhar o doce que ela tá querendo. Né? Às vezes é difícil sustentar o choro, mas é importante, porque lá na frente outras coisas vão, né, ser desafiadoras. E se eu não tiver recurso interno para lidar com isso, isso pode ser aí também, pode aumentar o risco para adoecer psiquicamente, porque eu não tenho habilidade, eu não tenho recurso interno para lidar com determinadas situações. E isso que você está falando mostra que até aí o que a gente falou antes, que você falou antes, né? O desânimo, a tristeza, enquanto coisas passageiras, são saudáveis e importantes, né? Porque a criança passou lá, chorou, teve algum problema, um problema com outra criança, ela resolver aquele problema, ela lidar com a raiva, com a tristeza, com essas emoções, é uma forma dela aprender a passar por elas, né? A vivenciar o mal-estar também. E às vezes os pais podem, muito bem intencionados, acabar querendo resolver todos esses tipos, mínimos conflitos e tristezas e coisas negativas para a criança. E quando a criança tiver num momento de autonomia como esse, de adaptação à vida militar dos jovens que você está falando, pode acabar não tendo desenvolvido esse repertório, né? Exatamente. Teve, em algum material que eu li alguma vez, né, falava que pais super protetores criam filhos ansiosos. Porque se tudo eu resolvo, né, se tudo eu vou
transmitindo uma mensagem, muitas vezes, de que a criança não é capaz, né? De que ele não pode sozinho, de que eu tenho que fazer porque ele não dá conta. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo bem e não está, né? E vem vem muitas formas, né? Às vezes, muitos problemas na escola, birra, mau comportamento, enfim, né? Acho que tá muito legal. Sobre a sua experiência ainda, que eu acho que tem muita coisa para você compartilhar. Sei que não precisa se expor tanto, mas dessas ocorrências que você falou que você fazia palestras e tudo, né? Tava dentro desse canal da assistência social, né? E tem alguma coisa que foi mais marcante, que foi mais impactante, assim, que você poderia compartilhar? Alguma situação, alguma história, alguma ocorrência que você vivenciou, assim? Eu trabalhei bastante, como eu disse, né, a questão de prevenção ao suicídio, mas também quando aconteciam suicídios, a gente era acionada, né? A gente que eu falo, a sessão de assistência social. E daí, acho que, pensando aqui, teve uma situação, teve um atirador, né? Então, é um civil, né, que está em formação militar ali num tiro de guerra. Ele se matou. Isso teve um impacto muito grande para o tiro de guerra. Então, para os garotos, né, para os outros atiradores ali que ele convivia. E daí o chefe de instrução entrou em contato comigo e falou: ai, Camila, eu preciso muito da sua ajuda aqui para trabalhar os garotos. Eles estão com muita dificuldade aqui. Eu percebo que eles estão desanimados. Tem um impacto aqui que é visível. Eu percebo que, nossa, eles estão realmente sofrendo muito. E daí, né, foi contando até de alguns casos para mim, de algumas pessoas que eram mais próximas, né, ao garoto que tinha se matado. E daí eu perguntei para ele, né, mas e você? Como você tá? Né? E daí eu lembro assim que ele desabou. Ele, assim, tava destruído. Talvez já. Ele não tivesse assim. nem olhado para isso, né, antes dessa pergunta, assim, ou falado sobre isso ainda. Sim, e daí você via que ele estava em sofrimento, mas eu acho que isso foi, talvez essa situação foi a que eu consegui ver mais concretamente, né, que ele precisava e que ele também acabou dando abertura, porque como o choro, assim, ele não conseguia nem falar, né, então foi a forma dele transbordar ali, dele expressar a dor que ele estava sentindo e tudo mais. E daí, naquela ocasião, eu tinha sugerido que ele se afastasse, porque em tiro de guerra, quando tem 100 atiradores, que era o caso desse, tem 2 instrutores. Então, um chefe de instrução e o outro que é como se fosse auxiliar, enfim. Então, tem 2. E ele tinha essa possibilidade de se afastar, e eu sugeri que ele se afastasse, então, por um período, acho que por 15 dias. E daí ele falou: Camila, você nem sabe, assim, eu tô também com questões em casa, porque eu não tô conseguindo dar atenção para minha família, eu tô vivendo tiro de guerra, é muita demanda, eu tô só, assim, vou para casa para dormir, mas minhas relações lá, eu não sei como os meus filhos estão, eu não tô olhando para isso, assim, eu tô vivendo tiro de guerra. E esse, assim, é um recorte, mas todas as vezes que eu ia nos quartéis, né, da palestra, falar de saúde mental, eu percebia muito isso dos comandantes, né, que a maioria, quando eu falava de sono, eles até brincavam assim: sono? O que é isso? Né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado ali com a tropa, com o outro, que a gente não olha o quanto que a gente também está precisando. A gente pensar que no quartel é assim, né? Então, realmente, acho que o comandante tem ali uma carga muito grande, ele é responsável por muita gente, isso aumenta ali o nível de estresse, né? Já foi falado de estresse aqui em outros momentos, mas o quanto que isso é prejudicial. E daí falta esse olhar, assim, né, para si mesmo. E pensando no mundo civil, a gente também pode pensar que muitas vezes a gente está com o olhar, né, às vezes uma pessoa que tem filhos, né, tá ali com o olhar para os filhos, ou sei lá, para os pais, ou sei lá, para qualquer, né, outras pessoas que
e acabam não conseguindo se olhar também. Olhar para si, né? Olhar para si, perceber que eu também preciso de cuidado, né? A gente às vezes fica muito no cuidado com o outro e esquece que a gente precisa ter autocuidado também, né? Então, tudo que a gente falou serve pra gente estar atento às outras pessoas, mas a gente também, né? A gente precisa se olhar, entender que a gente também pode adoecer, que todo mundo, né, tá sujeito a, em algum momento, ter um desequilíbrio, né? E precisar mesmo de apoio, de ajuda. Achei muito importante essa sua fala, assim, e essa analogia que você fez, assim, sensacional. Que é isso, os comandantes em vários níveis, né, às vezes totalmente voltado para a tropa, para os subordinados e esquecendo de si mesmo, né? E isso pode até piorar a capacidade de liderar também, né? Porque se você não está muito bem com você, as coisas básicas assim do bem-estar, você acaba podendo ter menos regulação emocional, podendo ter outros tipos de prejuízo assim, né, no comportamento. E esse da família também. Inclusive, eu presencio isso também nas pessoas que eu atendo, né? Eu lembrei aqui de algumas pessoas, quando você falou da família. E pessoas podem ter se identificado também. Inclusive, pais podem se identificar nessa questão de estar totalmente voltado para o filho, para os filhos. O que é uma coisa boa, estar voltado para os filhos, né? Em alguma parte, principalmente nos primeiros anos, é importante né, questão de sobrevivência assim também da criança, mas o quanto isso pode acabar beirando a um extremo de você se esquecer de você, assim, perder hobby, perder lazer, perder coisas que a gente começou a falar no começo do episódio, né? Então, perder tudo isso, não cuidar dessa parte também da diversão até, ou de outras coisas, assim, pode ser uma coisa a deixar vulnerável a questão da manifestação da depressão. Pode deixar mais vulnerável, sim. Porque você deixa de viver a sua vida, às vezes, né? Para investir toda a sua energia num outro, né? E a gente precisa também ter equilíbrio, né? Isso também precisa ser olhado. É muito comum a gente ver isso em famílias que têm... pessoas já com algum transtorno, né, mais importante que demande, crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento que demande mais também. Então, acaba voltando toda a energia ali para a criança, ou, enfim, para aquele indivíduo que demande um pouco mais, né, e acaba se anulando. Então, às vezes, a gente até foge das nossas questões e vive completamente ali para um outro. Isso também é um sinal, né, de alerta. A gente precisa, às vezes, recalcular a rota, entender que, né, que todo mundo é importante nessa história. Quem está precisando de mais cuidados, mas a gente também, né? Por que será que ainda tem estigmas, preconceitos assim, em relação à depressão? Você acha que... Porque a gente está trazendo tanta informação, assim, tanto caso real, assim, o próprio... Você mesmo trouxe um monte, assim, e as pessoas presenciam isso também, né? E o que será que mantém os estigmas? Eu sei que você não tem a resposta, mas mas para você refletir sobre isso, assim, que você tem uma bagagem muito grande nisso. Então, a minha visão, tá? Eu acredito que antes, algumas décadas atrás, a gente tinha um estigma maior. Então, como eu contei o caso lá do coronel, né? Alguns anos atrás, eu acho que isso vale também para o adoecimento psíquico, de reconhecer que, embora o adoecimento ele não saia ali no exame de imagem, que a gente não tem uma comprovação, né, física, porque sempre... comparava, né? Se chega alguém ensanguentado, com uma fratura exposta, a gente olha e isso choca, porque isso é visível. Então, a gente precisa... Essa pessoa precisa de cuidados, né? Mas esse fator, né, é algo... é meio subjetivo, mas será? Eu acho que era muito mais difícil de acessar algumas décadas atrás, né? Como, de novo, eu falei a questão do coronel, eu acho que existia... uma visão de que o homem era esse ser, né? Acho que a mulher até em alguma medida poderia adoecer, né? Mas o homem não. Sim. Né? Mas eu acho que a gente está desconstruindo muito
É porque, assim, se a gente for pensar, para quem que isso ainda tá muito... o estigma é maior, né? Em que faixa etária? A gente vai ver que é entre os mais velhos, né? Porque... E não é culpa deles, mas é uma resposta, né? Exatamente, do momento, né? Da educação, né? Do momento ali que eles viveram. Alguns acabam conseguindo aí refletir mais e desconstruir, às vezes até porque viveu alguma experiência nesse sentido... E outros ficam ainda muito enrijecidos. Quando a gente trabalhava com multiplicadores, a gente via, né? Ali a faixa etária influencia muito para a pessoa aceitar que existe adoecimento. Ah, mas será mesmo, tenente? Então, a gente, às vezes, tinha, né, que trabalhar um pouco mais ali com algumas pessoas, porque tinha uma resistência maior. Isso aqui já deu um monte de indireta para você que está assistindo e que pode ter ali no fundo um preconceitozinho, um estigma enraizado que está tudo bem, mas talvez de estar mais aberto. Acho que só do fato de estar assistindo o episódio, né, já é uma forma de estar mais aberto. Eu acho que essa é uma questão que nos motiva muito, assim, até em ter construído o Brasil na Escuta, de poder trazer essas informações e a gente normalizar o autocuidado, assim, não só normalizar, como recomendar, como mostrar o quanto assim, a gente não precisa sofrer, a gente precisa sofrer sozinho. Tem muitas questões que são inevitáveis à dor, mas o sofrimento não, a gente tem formas de buscar esse suporte e esse suporte existe em vários ambientes, né? Eu acho que se você pudesse falar, a gente já está perto de terminar, mas se você pudesse falar contatos ou canais assim até públicos, de serviços públicos para esse acolhimento de pessoas que às vezes não estão numa condição agora, mas gostariam de ter já um suporte. Tem assim, você tem alguma direção para isso? Tá, público, né? Pode ser público, pode ser da forma que você... pensando em serviço público, a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né? A gente tem 3 modalidades, que é infanto-juvenil para criança e adolescente, o CAPS-AD, então, quando existe uma demanda aí de dependência química, e o CAPS adulto, né? Então, para pessoas com mais de 18 anos. Normalmente vai acolher demanda de transtorno mental mais grave. Nas UBSs, que é a Unidade Básica de Saúde, lembrando que é regionalizado, né, então é de referência ali da residência da pessoa. Existe também psicólogo, alguns tem psiquiatra também, mas eu acho que uma dica, talvez, né, para além de UBS e CAP, seriam as clínicas das universidades, né? Porque no 5º ano de psicologia, o aluno ele é obrigado, né? Ele precisa cumprir ali uma carga horária de estágio em clínica. E daí, isso também é possível, né? Porque daí fica ali um ano com o aluno, né, de psicologia, e esses atendimentos depois eles vão para uma supervisão, então é bem supervisionado, né, o atendimento. Acho que é uma possibilidade também, porque às vezes, sei lá, na UBS tá com uma fila de espera muito grande, então é uma alternativa. E tem outros serviços também que acabam oferecendo atendimento com preço mais acessível, né? Tem o Centro de Estudos Psicanalíticos, que é o CEP. Legal. Caramba, perguntei para a pessoa certa. Já falou uns 7 contatos diferentes. Não, eu não sei. Eu não sei, mas daí acho muito que bom. Isso, assim. E no Exército, né, pensando que o canal é para militares também, os atendimentos clínicos aconteciam prioritariamente, né, para quem é de São Paulo, no HMASP. E não sei se ampliou, né? Eu saí tem 3 meses. Não sei se muita coisa mudou. Mas era isso, assim, até então. E quem não é de São Paulo, daí tem as clínicas conveniadas, né? Os servidores civis. Boa. Que não, Organização Civil de Saúde. OCS. Ou seja, existem muitas possibilidades. Sim. Né? Acho demais. Eu acho que eu sei que a gente está acabando já, mas da clínica escola eu achei muito importante você ter lembrado disso, porque muita gente não conhece, né? Eu lembro quando eu atendi também em clínica escola e
tem pessoas precisando. É um serviço bom. Como você falou, tem supervisão, tem estrutura. E muita gente não sabe que existe. Então, um caminho legal para isso é pesquisar as principais universidades, né? E no site mesmo da universidade, costuma ter alguma aba para entrar em contato com a... o número de telefone. Exato. É isso. Eu sei que você tem muita coisa para compartilhar. Acho que tem muito mais coisa que a gente poderia explorar, desenvolver. Acho que até deixar já um convite para um próximo episódio. Mas antes da gente encerrar, né, e eu te agradecer, que foi muito bom, você pode deixar alguma mensagem final dentro das coisas que a gente falou? Assim, pode ser um bizu, não precisa ser muito ou pouco, pode ser natural. Eu acho que o bizu seria, né, pensando que é uma dica, da gente estar atento, né, além de olhar para o outro, acho que isso que a gente falou, de ter um olhar voltado para si, de autocuidado, perceber o que não tá bem, que não tá conseguindo lidar sozinho com uma situação, não hesitar em pedir ajuda, né, em procurar meios de viver melhor, né, a gente tem que tentar viver o melhor possível e não se conformar, né? Não é que a gente não vai ter frustração, que em algum momento a gente vai tá mal, normal isso, mas se algo, né, que se prolonga, que alguma situação, né, às vezes não é um adoecimento psíquico, mas é uma situação que você tá tendo dificuldade de lidar sozinho, procurar ajuda. Né? Não enfrentar tudo sozinho, como você disse, né? A gente não precisa enfrentar tudo sozinho. Top. Bom, Camila, muito obrigado. Eu sei que para você estar aqui, você deixou de fazer outras coisas, né? Tem toda uma logística por trás. Sua rotina é intensa. Inclusive, parabéns por você estar no TJ, assim, um concurso que é bem concorrido e tudo. Então, obrigado, né, pela presença e tenho certeza que foi muito importante esse episódio. E é isso, até um próximo. Obrigada, você quer se despedir do pessoal, falar alguma coisa? Não, só agradecer. Tá, então é isso, gente. Valeu, até o próximo.